isso ocorreu na família dela, que é aquela pessoa que dá. Isso pode acontecer, o arquétipo da mãe má pode acontecer também com as mulheres trabalhadoras, que elas às vezes nem têm filhos e elas estão no espaço de trabalho onde elas conseguem dar e ver um valor nelas mesmas através daquele trabalho, e elas se acostumam, né, em ter aquele reconhecimento através daquele trabalho que é realizado, e elas não conseguem mais se separar dessa função. E elas não sabem mais se nutrir. Elas fazem pelo outro e elas, em vez de estar se nutrindo, elas estão se desnutrindo, porque ela não dá para si mesma o primeiro e ela dá para o outro, então aquilo vai diminuindo aquela carga de energia, vai diminuindo a energia, vai, então, chegando num momento em que ela explode de reclamação. Ou ela explode, ou ela tem um burnout, ou ela tem uma explosão de raiva, ou ela reclama de tudo, ou ela reclama que ninguém vai fazer comida aqui nessa casa, isso e aquilo, né? Porque ela valoriza aquele alimento, ela valoriza aquilo como algo que é importante para ela, então, e para todos. Então, ela cultiva, ela guardianeia aquele espaço. E existe uma saída para essa mãe má. Eu imagino que, pelo menos para mim, é impossível não se reconhecer na mãe má, até porque isso é um aspecto do feminino que acontece com as mães. Em algum momento, a mãe má aparece. De tanto ela tá ali cuidando, né? Se ela foi uma boa mãe, em algum momento ela passou também pelo aspecto da mãe má. E é um processo onde, quando você chega nesse arquétipo, estuda o arquétipo da mãe má, é que isso te traz um estudo de clareza que te possibilita retornar ao teu lugar de mãe de você mesma. Então, eu também estou vivendo um momento mãe má, que chega a ser cômico, né? Que o signo ariano, né, eu acho que ele trouxe, assim, coletivamente muitas dificuldades para o relacionamento, para os relacionamentos amorosos. Eu tenho visto isso nas minhas sessões, desde a semana passada até agora, uma explosão nas relações, assim. E no nosso caso, a exaustão nos faz chegar ao ponto da mãe má. Mas aí a gente cobra. A grande questão da mãe má é que a gente cobra. E quando a gente cobra, a gente incorre no erro. Aí ali chegou ao que, quando a gente se conhece, estudou já esse arquétipo, e daí que eu tenho trazido aos poucos, né, o estudo arquetípico. Então, a gente estuda, né, uma deusa aqui, uma Hecate ali, e hoje a gente está estudando a Mãe Má, outro dia a gente estudou outra deusa lá e canta para ela, né? Eu falei da Pachamama, que também é um arquétipo, porque também é uma deusa, que é a deusa mãe, nutridora, né? E dentro dessas deusas que representam a mãe, né? Tem muitas deusas que representam a criança, como até na própria Umbanda, outras que representam a grande mãe, como Iemanjá. Mas com certeza, a nossa humanidade, a gente não... a gente pode achar por um tempo que a gente é como Iemanjá, que pode doar, ser a grande mãe. Mas a verdade, para a gente ser a grande mãe e não se tornar a mãe má, a gente precisa da nutrição da nossa mãe. E muitas vezes a gente está desnutrida, a gente não recebe mais praticamente nada fisicamente das nossas mães, né? Quem recebe mesmo são os nossos filhos ou filhas, né? E os nossos maridos, a gente ainda tem que, de alguma forma, também doar, né? Normalmente o masculino, ele deveria ser o doador, mas como ele é criado numa sociedade, assim, patriarcal, muitas das vezes muitos homens, né? Não é o caso de muitos deles, mas muitos são como, assim, aquela ideia do filho único que aprendeu a receber todos os cuidados, né, e não dá dentro de casa. Então, às vezes, os homens têm um processo de aprendizado nesse sentido, né, nessa caminhada do relacionamento, que é muito comum fazer com que as mulheres
acabem caindo mais ainda no arquétipo da mãe má, porque aí elas têm que nutrir as crianças, ou a criança, exterior, interior, o marido, a casa como uma entidade também que precisa de muitos olhares e muitos cuidados, né? A casa externa, a casa corpo. E aí chega uma hora que a nossa frustração é tamanha que a gente acaba manifestando aquela frustração. E aí a gente acaba exercendo, de uma certa forma, um papel ruim para a criança interior do outro, para a pessoa do outro que está ali. Porque, na verdade, a gente estava ali colocando a nossa expectativa em ação, né? A minha expectativa é que o alimento, né, seja abundante, de que a gente tenha um alimento aqui, mas, na verdade, você não estava mais fazendo aquilo para você. Você estava na obrigação de fazer porque a sua criança precisa, né? Então, você entrou naquele aspecto da obrigação, né, da responsabilidade que você tem. E olha só a grande virada de chave, o quanto que é difícil a gente entender as nossas responsabilidades com relação aos nossos filhos, porque o arquétipo da mamãe diz respeito a gente com os filhos, de uma forma não patriarcal com a gente mesmo, porque é claro que a criança tem que comer 3 vezes por dia, que ela tem que tomar banho, que ela tem que brincar, que ela tem que dormir. Mas se a gente fizer disso também a nossa obrigação de uma forma servil, então o pessoal da educação tem falado muito, né? E isso diz respeito muito sobre o arquétipo da mãe má, da gente não ser servil, né? Da gente ser cooperativo, ensinar eles a cooperarem, a terem uma voz, a também quererem ou não quererem, de vez em quando não querendo, né, fazer determinada coisa, não querendo comer ou não querendo dormir, né? Tudo bem, às vezes eu também não estou pronta naquele momento para seguir aquele mesmo padrão, né, de rotina. E aí eu não sou tão servil, porque às vezes eu preciso me alimentar primeiro. Às vezes, sim, eu preciso me alimentar primeiro. Isso é uma coisa que a gente, como mãe, muito facilmente a gente deixa de se alimentar primeiro e vai alimentar isso em todos os níveis, né? No nível da nossa criança exterior, da nossa diversão dessas questões diárias, né? Da nutrição. E aí a gente acaba se alimentando, ouvindo a música que o outro quer ouvir, comendo a música comendo o alimento que é possível diante daquela responsabilidade e não pensando primeiro em você. Primeiro em você, porque no momento que você cobrou, por exemplo, né, é muito comum isso, de você nutrir com alimento, e aí daqui a pouco isso eu dou o exemplo até da minha ancestral, né, materna, que sempre está nutrindo através do alimento, isso vem das ancestrais maternas, assim, sempre nutrindo através do alimento, e aí centraliza, e um dia que a pessoa solta aquilo, ninguém come na casa, né? Ninguém come. Quando ela também gostaria de ser nutrida, então ela acaba cobrando, mas quem obrigou aquela mulher a estar sempre fazendo aquele alimento? Todo santo dia ela está ali, ela que se preocupa, ela que compra. Então, se ela conseguir ficar tranquila com aquela função dela, se ela conseguir saber que isso é importante para ela, aquele alimento, né, para ela e para o neném dela, mas que de repente não é tão importante para aquela outra pessoa, que aquela outra pessoa não iria se alimentar naqueles mesmos horários, né, que pularia uma refeição, e deixaria aquela fome bater muito, até ela precisar se virar realmente, ela ia lá virar um ovo para comer, aí ela ia cuidar de fazer um alimento para ela, estaria tudo bem. Né? E a nossa cultura brasileira ainda é mais a grande família ainda, né? Porque a cultura europeia, nesse sentido das famílias, eles conseguem individualizar mais os cuidados, né? Respeitar mais os espaços. No nosso caso, tem muitos embolamentos aí na nossa cultura familiar, né? Muita imigração italiana, muito sangue quente, sangue tropical, né? E uma história onde
onde o Big Brother da nossa vida fala muito na nossa vida emocional. Então, a Mãe Má no Brasil é uma personalidade assim que deve ter aí milhões de mães más para contar história, porque é o nosso feminino, né, que compensa também essa cultura que ainda existe, né, com o aprofundamento emocional do masculino, né? E graças a Deus aqui na escola tem um privilégio, a gente tem um privilégio muito grande de estar estudando e de também ter pessoas próximas de nós que têm um feminino, que honram o seu feminino, que honram seu coração, sua sensibilidade, sua espiritualidade, né? Mas nem por isso não tem valores ali que você coloca e que depois você cobra também, mas de repente não é o mesmo valor. Então, nesse momento, a Mãe Má pode ser curada quando você vê que você está cobrando algo que não é importante para outra pessoa, né? Que na verdade você faz, mas se você sair dali, aquele trabalho que você está fazendo não é o que a pessoa realmente faria, né? Aí essas expectativas podem ser alinhadas e você, na verdade, pode se voltar para maternar você mesma. Que é bom, mas se isso é importante para mim, é do tipo assim, nossa, eu faço massagem em você nunca faz massagem em mim. Mas é que para a pessoa não é tão importante. Então, você, de repente, se for isso, você consegue voltar a tua atenção de fazer massagem em você mesma, de fazer uma automassagem, de ir lá realmente receber de alguém uma massagem, se dar aquele tempo de 1 hora inteira, e não ficar dependente daquela relação familiar, né? Não gerar não a codependência, mas sim a interdependência, né? Que a interdependência é que, de fato, todos somos interdependentes uns dos outros, né? Mas a codependência é quando você joga numa pessoa, né? E depois, se você não tem aquela pessoa para fazer aquilo, é terrível na sua vida, né? Você já não consegue mais se imaginar sem aquela pessoa para te ajudar, enfim, a N coisas. E ao mesmo tempo você começa a projetar nela o que você precisa e às vezes cobrando cada vez mais. E isso vai realmente aos poucos pesando nos relacionamentos de mãe e filha, de mãe e filho, de irmãos, de pai e filho, mãe e filha. Então é muito interessante hoje a gente poder aprender e observar, né, ao longo desse ciclo de lua cheia em Áries, que traz muita reatividade aí para o ar, né? Pum! A lua cheia em Áries já está quase saindo, mas a reverberação dela ainda está presente. Porque, de fato, né, Áries é um signo que também é reativo, ele também tem a ação imediata, né? Então, nesse campo familiar, nesse campo das relações íntimas, onde as reações imediatas surgem, é importante porque a gente aí tem uma oportunidade de aprender, de olhar para aquele momento lá, nessa semana que eu me irritei com alguma questão que eu gostaria que tivesse sido feito daquela forma, porque será que quando você faz, se você está ali cobrando e triste porque não foi feito aquilo que era tão importante para você, será que quando você faz, você não está fazendo de uma forma servil, em vez de ser uma forma que honre a você primeiro, porque aquilo é importante para você? E aí quem estiver próximo pode até desfrutar daquele serviço que você está trazendo, mas você já recuperou, digamos assim, o teu espaço sagrado de fazer o máximo, né? No nosso caso, com as nenéns, assim, com mulheres com nenéns, elas estão muito na doação realmente, mas ainda assim, com as nenéns, a gente já pode ir estudando esse arquétipo da Mãe Má, que é eu entro num fluxo bacana entre aquilo que é bom para mim, que eu posso dar de bom coração, mas que não está me exaurindo ao ponto de eu ficar doente, ao ponto de eu estar com meu sono desregulado, né, meu descanso, de eu estar com a minha imunidade lá embaixo, com a minha saúde lá embaixo. Porque, no fundo, você não está fazendo bem para a tua criança, nem para a tua família, quando você está doando tanto, sem você, né, ter essa noção de o que é a tua... Assim, vamos imaginar o seguinte, tá? Para a gente finalizar a parte da Mãe Má de hoje. Olha para você
Imagina você com toda a nutrição que você merece, nutrida de tudo que você precisa, nutrida de dinheiro, do quanto de dinheiro que você precisa, nutrida dos quantos de cuidados que você precisa, né, com os terapeutas, as massagens, momentos de meditação e de imersão que você precisa, exercício físico que você precisa, o alimento que você precisa, a leitura que preenche teu coração. Imagina tudo isso, né? O canto, a voz que a gente vai agora procurar para essa semana, né? Repetir bastante essa canção da Lued, dá bastante bendição, dá bastante bênção para a gente, né? Porque tem uma coisa que o signo de Áries tem de bom, é que é uma personalidade voltada para atitude, para ação, né? Tipo, vamos embora, vamos nessa, vamos fazer, vamos ser isso, vamos queimar assim com essa energia, né? Então, isso é muito legal, poder ver esse ideal. Imagina você, né, com toda a tua autoestima, com toda a tua nutrição, com, assim, com as vestes mais bonitas que você merece, a casa dos seus sonhos, tudo perfeito, assim. Toda essa nutrição que não vem só da perfeição, mas vem também de uma permissão de você se dar aquele cuidado, porque a maior parte das coisas a gente consegue resumir em atitudes simples, né? Um banho de ervas é muito simples, uma massagem no pé é muito simples, uma automassagem, se você não tem daqui, não tem um recurso financeiro para pagar alguém, mas às vezes você pode trocar com alguém. Se você tem essa clareza, aquilo consegue ser resolvido, né? Claro que a gente vai ter que demarcar alguns limites, algumas limitações do campo da fantasia, né? Mas o que é mais importante se nutrir agora? O que está mais importante para se nutrir? Né? Se o seu corpo está dolorido, você precisa nutrir realmente um cuidado com o seu movimento corporal, né? Se você está sentindo que está ansiosa, você está precisando nutrir um contato com a tua saúde emocional. Mas, se você está sentindo que é o momento de você botar alguma coisa para o mundo, colocar mais a tua voz para fora, o teu trabalho, é um momento de trabalho, você pode nutrir aquela área, você vai nutrindo aos poucos, né? Tudo que é possível, uma coisa de cada vez. Então, hoje, celebrando o Dia das Crianças, eu queria muito que a gente nutrisse a nossa criança, né? A criança que vai jantar com o papai agora, aqui em cima. E essa entrega de não controlar, porque para mim, né, eu estando com a minha filha agora, ela já estaria jantada, ela já estaria indo dormir, né? Mas a gente não pode controlar tudo, né? A gente tem ali uma coparticipação, né? A gente não pode obrigar as pessoas a agirem da maneira como a gente acredita, embora os ajustes sempre possam ser feitos nesse sentido, né? Do que é melhor, trazendo informações. Olha aqui o horário bacana de dormir que as mães estão falando aqui, que as pesquisas neurológicas estão dizendo aqui. Porque se não for isso, se ela pode dormir uma horinha depois, acordar uma horinha depois, tá tudo certo, porque aí eu paro de controlar tudo e vou tomar o meu banho de ervas e vou fazer a transmissão da minha escola, né? E tá tudo bem, daqui a pouquinho a gente vai estar ali no chamego, ela vai dormir, né? Vai aprendendo. Então, nesse espaço, o controle, ele nos limita muito. E como a gente perde o controle assumindo a responsabilidade de cuidar primeiro de você, aí você vai ter que parar de controlar tudo, mas saber o que é importante para você cuidar, e também as pessoas vão sentir o seu afastamento, né? Porque você não vai estar tão disponível para ouvir tudo, que todos os momentos você está ali disponível para ouvir tudo, que a conversa vem a qualquer momento. Não, agora eu não posso, né? Agora eu estou transmitindo. Essas delimitações são muito importantes para que a gente se permita ter pausas, né? Se permita deitar e dormir. Tem horas que a gente tem que, deitei e dormi não sei quantas horas. Tem horas que eu preciso pegar o meu tambor, o meu chocalho
e me conectar com uma música. Fazer esse trabalho, né, de se conectar com o rapé, vou sentar, vou fazer o meu rapé, vou tocar minha música. Por que você não pode tocar sua música? Claro que você pode tocar, porque a sua música é a sua cura, você está tocando ela do seu coração. Então, não tem desejo de fama, não tem, é só realmente para trazer uma cura, porque a música, existem estudos neurológicos, a música em 30 segundos, em 1 minuto que você está ali, você fazendo, fabricando aquele som, se envolvendo 100% com ele, com os seus pulmões, com a sua respiração, com a sua voz, você está ali vibrando dentro daquela canção, com a sua presença, ela já altera o teu córtex frontal. Então, se você estava mais desfocada, mais triste, mais ansiosa, no controle, no fazedora, a música vai te trazer para um lugar mais entregue. É a grande deusa música, né? Na Índia, a gente faz honrarias a Saraswati, a deusa das artes, da criação. E a grande sabedoria de cocriar com o divino, que Lakshmi, que é a deusa da abundância e da prosperidade, é a irmã, é dito que uma não vive sem a outra, né? E Durga, que é a força mais da força feminina, né? É de colocar aquela energia espiritual para fora. Então, de ser capaz de trazer, pô, a minha espiritualidade, eu quero trazer aqui um poema que eu fiz, eu quero trazer um insight que eu tive, eu quero trazer uma medicina, né? Então, eu estimulo todas as mulheres a colocarem a sua voz, a colocarem a mão no tambor, a ter o seu tambor ali que reverbera, porque o tambor também tem ondas sonoras que reverberam, né? Você pode ter, então, uma taça, né, tibetana para colocar aquele som ali de paz no ambiente. E isso vai trazer para nossa família também uma mudança, porque às vezes a gente entende que a gente não é da música, né? Que a gente não é. E, claro, a gente tem um grandioso estudo que pode seguir nessa área, pode seguir em outras áreas da criação. Você pode escrever um texto, um livro, publicar, escutar as músicas gravadas e aí você dançar e movimentar o seu corpo. Realmente, em algum momento no Sagrado Feminino, a gente vai colocar essa energia de movimentação das nossas águas para dançar com o corpo. E a música e a dança, é dito que a dança veio antes da música no universo. Tem lendas que falam sobre isso, que primeiro veio a dança e depois entrou a vibração musical. E a gente se bloqueia, não é verdade? Se bloqueia muito assim para dançar, para ter movimentação livre do nosso corpo. Então, quer dizer, esse patriarcado, ele se estruturou lá atrás, lá na Idade Média, quando as medicinas da Terra, pensem bem nisso, quando foi o momento que a Igreja Católica chegou no Brasil, catequizou índio e não tinha, a gente só ficou sabendo de medicina ayahuasca depois dos 30, dos 40 anos, sendo que isso é que tinha antes aqui. Na Europa, a mesma coisa, diversas medicinas, os cogumelos. Nos Estados Unidos também os cogumelos eles foram consumidos ancestralmente, eles têm a ver com o desenvolvimento da própria evolução das espécies, e ainda assim ocorreu um momento lá antidrogas nos Estados Unidos que todas essas medicinas foram bloqueadas, a cannabis, os cogumelos,